Pessoal, bem-vindos a mais um Comitê de Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro, sextou. Vamos falar. Então, começou agora a queda de juros nos Estados Unidos. E eu e o Júnior, a gente vai falar um pouco aí sobre como tudo isso vai afetar os seus investimentos. Desde a parte macroeconômica dos juros caindo lá, talvez forçando uma queda de juros também aqui no Brasil, como é que isso afeta as moedas, as bolsas, a renda fixa, e no final vamos dar uma pitada sobre as proteções que a gente pode tomar. Boa noite, eu sou Luiz Micales, gestor da Blackstone Investimentos. Eu sou o Faria Júnior, sócio da Wagner Investimentos. Júnior, conta pra gente um pouquinho, os juros estão caindo lá fora, está todo mundo animado, as bolsas estão subindo, o que está acontecendo, o que você acha que vai acontecer com os juros daqui para frente? Bom, o comitê do Fed, o FONC, resolveu na quarta-feira reduzir o juro em 0,25 ponto percentual, que era o que todo mundo esperava. A decisão não surpreendeu ninguém e eu até achei que ia ter um dissenso maior, não teve nós tivemos apenas um diretor que votou por um corte mais agressivo de 50 pontos. Aliás, ele votou para que as reuniões dessa que passou no dia 17, mais a de final de outubro e dezembro, cada uma 50 pontos de corte, 1,5. Eu posso adivinhar esse diretor do Trump? Eu acho que eu não conheço esse diretor, né? Stephen Miran, né, que deve ficar talvez só 4 meses como governador do Fed, indicado pelo Trump, depois da Adriana Kriegler pedir demissão. Então ele foi, na minha opinião, muito político, né, seguindo uma linha do Trump de fazer cortes rápidos de juros, provavelmente sem ter toda essa necessidade. Bom, basicamente o comitê está dizendo o seguinte: este ano nós vamos cortar o juro 3 vezes. Uma vez já foi, faltam 2 reuniões, nas outras 2 reuniões vai ter corte de juros. Essa, digamos que é a meta. Acho que é factível, tá? Nós ainda estamos observando 2 coisas. Por que eu acho que é razoável cortar juros? Em primeiro lugar, o mercado de casas no primeiro trimestre do ano, o investimento residencial foi 0. No segundo trimestre do ano, o PIB mostrou uma queda do investimento residencial e agora o dado do Fed de Atlanta, o GDP-MAL, mostra também que no terceiro trimestre do ano o investimento residencial está contraindo, basicamente contraindo o ano inteiro. Se a gente pega uma série do PIB dentre e divide quais são as contribuições, então nós temos gasto das famílias, CAPEX, investimento residencial, que é o núcleo do PIB, né, que é a demanda privada, mais os gastos do governo, mais a diferença de exportação e importação. Se você abre o PIB dessa forma, você observa que quando há queda no investimento residencial, há risco de recessão. Porém, quando corta-se o juro no curto prazo, não necessariamente vai afetar a taxa de juros da hipoteca, que é de longo prazo. Mas o que a gente observou na quarta-feira, Luiz? Que a taxa de hipoteca da semana passada foi a menor desde outubro de 24. E o número de novas hipotecas, que é o application, é o segundo maior, pelo menos, de 5 anos. Então já houve alguma redução da taxa de hipoteca, o que não deixa de ser uma boa notícia. Mas este é um ponto frágil da economia americana, talvez o mais frágil. O segundo aspecto que merece um cuidado do Fed é o emprego. Bom, então, com isso, o Fed começou a cortar o juro. Só que, por enquanto, né, e isso desde meados de julho, a gente já tem observado que a economia americana está acelerando. Então, o PIB do terceiro TRI, a demanda privada, que é a soma gasto de família, mais CAPEX e mais investimento residencial, mesmo este sendo negativo, o PIB está acelerando. Então, a gente está num processo em que o PIB está acelerando e que a inflação, muito provavelmente, este ano vai ficar mais ou menos o núcleo do CPI em torno de 3%. Então, o Fed corta juro nessa situação. 3% para quem é brasileiro não parece muito, mas para quem é americano... Né? É a nossa meta. Mas para os americanos isso aí é significativo. É significativo. Porque sempre os juros têm que estar
para ser controlada a inflação, ele sempre tem que estar um pouco acima da inflação, né? E aí, a ideia de colocar a inflação na taxa neutra, que seriam 6 cortes de juros, como mais ou menos está na curva, pessoalmente eu acho um exagero, pessoalmente eu acho que 4 cortes é suficiente, tá? O juro ir para 3,5, o neutro talvez vá subir para 3,25. Então, eu acho que 6 é muito, e tem mais, Luigi. A gente aqui fala bastante de EA e tudo mais. A gente está observando que está difícil o jovem conseguir emprego, que em 22, 23 e 24 as 7 Mags literalmente não contrataram ninguém. Então, até que ponto a AI está reduzindo o emprego? E mais, nós tínhamos, a gente até chegou a discutir isso no programa do Mota uma vez, qual é a taxa, vamos falar, break-even de contratação. Qual que é o payroll que vai manter a taxa de desemprego mais ou menos constante com a taxa sem acelerar a taxa de inflação, né? Isso era, sei lá, 100 mil, 120 mil antes da pandemia. Com o advento do governo Biden e o avanço estrondoso da imigração, o próprio Morgan Stanley falou, o novo payroll de equilíbrio é 270. Agora já tem consultoria dizendo que são incríveis 30 mil por mês. Exatamente a média atual. Será que jogar o juro para zero vai criar emprego se não é necessário ter tanta criação de vagas? Porque não há mais a imigração e toda a questão da AI. Isso a gente não sabe. Então, pelos dados de PIB acelerando, inflação resistente e provavelmente emprego 30, 50, 60 mil no máximo por mês, ou seja, metade do pré-Covid, não parece necessário tanto corte. Não parece. E assim, acho que você tocou em pontos excelentes, sabe, Juliano? Você vê, por exemplo, essa parte de casas, de hipotecas, né? Ele é a garantia dos empréstimos, a grande garantia dos empréstimos americanos. Então, o fato dele estar resiliente é sempre uma excelente notícia, porque, no final das contas, os americanos usam o imóvel dele como garantia, que a gente falou, para poder pegar e gastar, porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é uma economia onde 60% do PIB, do crescimento do PIB, está ligado ao consumo. Sim. Então, se você não tem a garantia de que a pessoa pode gastar, né, que foi exatamente o que aconteceu lá atrás, em 2008, né? Quando essa garantia se esvaiu, acabou todo o chão da economia, né? Exatamente. Então, essa já é a primeira notícia boa aí que o Júnior deu para a gente, né? A segunda, eu acho que essa parte do AI, que eu acho que é fundamental, porque eu acho que, de um lado, a gente tem visto essas tecnologias crescendo e sendo excelentes para as empresas, para as margens das empresas, para o crescimento das empresas e segurando muito a inflação nos últimos anos. Estava até comentando aqui agora há pouco que talvez nos últimos 15, 20 anos, um dos grandes deflatores da economia foi o crescimento tecnológico, né? Foi esse aumento de produtividade escondido, né? Porque a gente olha assim e fala assim, mas como é que isso funciona na prática, né? Por exemplo, a economia brasileira hoje, né? Acho que o tamanho das empresas, né, do Brasil todo que estão na Bolsa deve dar o quê? Uns 830 bi de dólares. De dólar, né? E lá fora, você imagina, o Google, você pega um pedacinho do Google, pega o YouTube vale mais que o Itaú, sabe? Então, assim, é esse tipo de aumento, você pega uma dessas empresas, pode escolher Google, Nvidia, Microsoft, são 3 trilhões de dólares, a gente está falando de alguma coisa em torno de 5 vezes o tamanho. As 7 Mags são quase 15 tri. Eu lembro que quando a Apple valia 1 trilhão, tipo, a Apple valia 1 trilhão, era toda a Bolsa brasileira. Agora não. As 7 Mags valem quase 20 vezes a nossa Bolsa. E é uma loucura, porque de um outro lado, você fala assim, puxa, como é que era a Bolsa brasileira, as grandes empresas brasileiras em 1980? As mesmas de hoje. As mesmas de hoje, Vale, Petro, Itaú, quer dizer assim, a gente ficou parado no tempo. Não tem empresa de tecnologia. Não tem umas coisas mas legais. Mas às vezes não tem grandes. Assim, Talvez a Embraer.
Embraer, E VEG. A VEG é maravilhosa. Essas empresas de longo prazo, né? Você tem empresas muito boas aqui no Brasil, mas não se comparam às americanas. Não. Né? E de um outro lado, voltando para o IA e para a inflação, o que está acontecendo? Não sei se foi o Sergey Brin que falou, porque eles têm um conhecimento que a gente não tem. E ele falou, olha, o ano que vem a AI vai acabar com os empregos de coding. Então, assim, isso está acontecendo, gente, sabe? Então, assim, você pega e fala, puxa, eu queria que meu filho estudasse, né, informática, porque esse é o futuro, não sei o quê, e pum. Você pega a Claude Sonnet, é ótimo para fazer código. Óbvio, sempre vai ter, para quem é muito bom, sempre vai ter emprego, mas a grande massa não vai mais precisar. Então, assim, a gente está vendo uma dinâmica muito diferente, social também, Exato. Na parte de tecnologia, sabe? O que vai acontecer daqui para frente é uma incógnita, mas o que a gente sabe que vai acontecer daqui para frente, a AI e as tecnologias elas estão tirando esse pedaço da inflação, mas não o suficiente, porque os governos continuam gastando muito. Então a gente tem lá nos Estados Unidos o OBA, né? O One Big Beautiful Bill Act, que vai aumentar o déficit americano brutalmente, que pressiona a inflação. Você tem também outras pressões de inflação, por exemplo, as tarifas que aconteceram agora. Então, assim, não é esperar, e como o Júnior falou muito bem, você tem uma economia americana que está muito forte. As empresas estão muito fortes. Então, assim, a inflação não tem muita cara de que vai cair, né, Júnior? Por enquanto, os dados sugerem que até novembro, dezembro não deve cair. É uma coisa interessante, só um complemento, né? A produtividade do Brasil de 1980 até hoje é a mesma, né? Não mudou. Mas isso aí a gente pode discutir uma outra vez, tá? A gente não tem essa capacidade de aumentar a produtividade aqui, mas fica para outro dia. E, Júnior, deixa eu te fazer uma perguntinha. O que acontece se os juros caem e a inflação não cai? Então, a gente tem uma situação que estamos vivendo, por exemplo, na França, no Japão, na Inglaterra. Então, na Alemanha até que está razoável, mas esses 3 locais, os governos estão sofrendo muito, inclusive na França e no Japão, os primeiros ministros caíram, porque não consegue se aprovar um orçamento. E a população não está muito disposta a abrir mão de benefícios. Isso vale para o Brasil. Então, no momento em que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o desemprego da faixa de 16 a 25 anos pulou de 4% para 10,5% muito rapidamente, AI dominando, né, eliminando os empregos dos mais jovens, cresce uma pressão de gasto social. E o que está acontecendo? O juro de longo prazo desses países estão subindo. A gente tem um juro britânico perto de 5%, de 30 anos. O juro japonês de 30 anos está acima de 3%. Isso não era nenhum, era meio, zero. Quase zero. Então, o juro francês de 10 anos, por incrível que pareça, está acima da Itália, Portugal, Espanha e Grécia. Grécia. Pagando menos do que a França. Então, a curva de juro está numa situação assim, o juro curto está aqui, o longo está muito mais alto. Tá? E isso acontece um pouco nos Estados Unidos. Né? Se o Fed joga o juro tão baixo, que nem o Stephen Miran está querendo, colocar o juro a 3% muito rapidamente, que era a proposta dele ainda esse ano, com uma inflação de 3%, o juro longo não vai cair, e o juro longo é que determina a hipoteca. Então, tem que ter um certo equilíbrio. Mas por que o Miran está querendo derrubar tanto o juro? 85% da dívida americana hoje é, entre aspas, Selic, né? São os T-bills. Então, assim, quanto mais você baixar o juro de curto prazo, teoricamente, mais a dívida vai ficar barata e dar um certo alívio para o Tesouro americano. Mas só que o juro longo e hipoteca começa a complicar, porque você vai desconfiar da inflação futura. Então, forçar muito a queda enquanto a economia está bem, o emprego pode ser bem menos do que se imagina,
e com uma inflação que não está cedendo, isso aí não vai ser uma coisa boa depois, não. A inflação volta, né? É como se fosse um campeonato de futebol, né? O time está ganhando o jogo, mas ninguém acredita que ele vai ganhar o campeonato, né? Mais ou menos. Então assim, tá todo mundo feliz que o jogo está indo bem, mas olhando lá para frente, fala, puxa, esse é só o jogo que está ganhando. O campeonato ele está, na verdade, se atrapalhando ali, né? Baixar muito o juro, a inflação que já está resistente não vai cair nunca, pode até subir. E aí o Fed, como é que ele fica? Exato. E aí, olhando para os investimentos, né? Porque no final das contas somos todos investidores, o que a gente está vendo? Um momento muito bom para os mercados, para as bolsas, está todo mundo vendo o S&P batendo recorde. E aí só complementando, é a primeira vez em 4 anos que o S&P Russell 2000, Dow e Nasdaq batem recorde no mesmo dia. Né? Então, bolsas batendo recorde, obviamente caras, né? Mas aí você vê essa dicotomia. E aí você vê o quê? Também não só lá nos Estados Unidos, mas também esse dinheiro fluindo, né? Porque quando você baixa os juros, perde a atratividade da parte de renda fixa, e a pedaço de renda fixa que não migra para a Bolsa Americana, acaba migrando para os mercados emergentes que pagam juros mais altos e mais poupudos, né? Como o nosso querido Brasil. E aí que aparece, essa é o que a gente está vendo agora, que é a taxa de juros, que é a Bolsa subindo também aqui no Brasil. Então, só para resumir um pouquinho esse pedaço, a gente está vendo a taxa de juros caindo lá, talvez não 6 vezes, né, Júnior? Eu acho que 4, mas daqui a 90 dias a gente vai ter ideia bem melhor, vão ter muito mais dados em mãos, né? Mas aí, de repente, eu estou errado e vai ter que ser 6 mesmo. Mas tudo bem, eu só acho que hoje, com base nos dados de hoje, a gente está vendo, eu pessoalmente acho que 4 está bom. E a gente vai ver uma troca também do presidente do FED. Em maio, né? Em maio, que quase que é certeza, né? A gente não tem certeza do futuro, e mais, mas que é uma boa chance. O Trump vai dominar o comitê. Exato. Então, assim, uma boa chance de ser uma pessoa que vai querer deixar os juros baixos, ou baixar os juros, ou deixar os juros baixos por muito tempo, como foi a Yellen lá atrás. Lá atrás, exatamente. E, então, resumindo, a gente está vendo esse fluxo indo para as bolsas, né? É sempre uma competição, né, entre os ativos. Eu até complementaria um pouco, Luiz, se me permite. Claro. Primeiro, o Brasil, em dólares, na Bolsa Brasileira, em dólares está subindo, vamos dizer assim, rigorosamente igual com as bolsas do Chile, da Colômbia, do México, Polônia, África do Sul e Coreia do Sul. Não igual a Argentina, que não está bem agora. Mas, quer dizer, dizendo, tanto faz aplicar no Brasil ou na Coreia do Sul, na Polônia, que deu na mesma, em dólar, né? Não houve nenhum benefício. Agora, quem está indo bem, bolsa é um ativo real, e como ninguém está acreditando em moeda, porque como é que você vai comprar euro a 1,18 com a França cheia de problema, dívida bruta PIB de mais de 100%? Para o dólar cair mais, o euro tem que subir. Eu acho que é inviável. Para o dólar cair mais, a libra tem que subir. E desde 1993, a Inglaterra está com o maior déficit da história, exceto o Covid. Então você vai fugir para onde? Bolsa, ouro e Bitcoin. Ouro, né? Ouro e Bitcoin. E ouro prata. Bitcoin e prata. Então, o que eu queria complementar é isso. Se você não confia na moeda, não confia no título, você vai correr para ativos reais. Aliás, o gráfico, se você for ver o gráfico do ouro, nos últimos 10 anos, se eu não me engano, depois você tem que puxar o gráfico direitinho, mas ele está batendo o S&P. Sim. Então, assim, imagina só, um ativo que não paga juros, que não tem crescimento, batendo S&P, né? Porque isso aí é um indício claro de que as pessoas não estão mais confiando nas moedas. Exatamente. Porque os gastos dos governos ficaram e daí o Bitcoin também está perto da massa. Claro, porque o Bitcoin, até onde a gente sabe, né, ele é um ativo que tem limite de emissão, ou seja, seria como se fosse um ouro, né, nesse sentido. Exatamente. E a gente vem, então, com esse fluxo aí de dinheiro para o Brasil, né, onde a gente está vendo uma pressão do dólar caindo, a moeda caindo, ajudando as moedas emergentes, principalmente, que nem o Júnior falou agora. O euro meio que parece que chegou num certo limite. Você vê também o DXY, que é o dólar, né?
o índice do dólar, ele também não caindo muito mais. Não está caindo muito mais. mais. Já faz um tempo ali que ele está andando de lado, mais por problemas da Europa, né, do que por mérito do próprio DXY. Exato. Então, o que a gente vai ter que observar com relação à moeda é, será que a moeda da Colômbia, do México, da China, da África do Sul e da Austrália, porque a Austrália exporta para a China e é minério, se essas moedas continuarem subindo contra o dólar, provavelmente o real vai continuar subindo contra o dólar. Então, não dá para dizer que o 5,25, 5,30 é o fundo do poço por enquanto. Pode ser que sim, mas se as outras moedas continuarem subindo contra o dólar, como a taxa de 15 aqui, talvez o real vá apreciar mais ainda. Né? E já que está caindo juros lá fora, você acha que vai dar uma ajudinha para a gente aqui? Vai, provavelmente vai. Eu acho que aqui o juro IPCA pode ser bom finalmente, porque a gente for parar para pensar, o IPCA está em torno de 7,5 há um ano e não se mexeu, quer dizer, quem aplicou em IPCA não foi bom, talvez agora possa começar a ser interessante aplicar em IPCA. E o que acontece é que o Copom manteve, né? Que é a palavra da Faria Lima, né? O Copom manteve a taxa de juros. O que me surpreendeu na decisão é porque o dólar no Copom de julho estava 5,55, nesse 5,40, 3% abaixo, e o petróleo também caiu uns 3%. E o Copom manteve a projeção de inflação de final de 2026 e, por enquanto, né, que é o horizonte de política monetária do primeiro TRI de 27, mesmo com a queda do petróleo e com a queda do dólar. Isso porque o PIB do segundo trimestre foi mais alto. E aí, tecnicamente, a gente tem que falar o seguinte, o Copom imaginava que o hiato do produto ia ser um pouco menor, como o PIB veio mais alto, ele jogou o hiato do produto um pouco para cima e manteve, então, as taxas de inflação previstas. Hiato do produto significa que a economia está crescendo ainda acima do potencial, tá? Só que o Copom achava que tinha... Aqui está a linha do potencial. O Copom achava que estava aqui. Como o PIB veio mais forte, se distanciou. Então, por isso que a projeção da inflação futura foi mantida. E cresceu mais por causa de quê? Serviço. E serviço está crescendo mais acelerado, inclusive a inflação de serviços também, porque o governo não para de gastar. O governo não para de gastar. E aí a gente chega no grande problema do Brasil, né? O Brasil hoje não dá para falar que está bem. Muito pelo contrário. O Brasil hoje ele está numa toada onde ele provavelmente vai quebrar se ele não se desviar em algum momento, né? A gente até brinca, o Brasil está quebrado, só não sabe que está quebrado. Então assim, o que a gente está vendo? De um lado, os benefícios do dólar mais baixo e do fluxo de capital melhorando a bolsa, né? Baixando os juros futuros e ao mesmo tempo segurando a inflação, porque o PIB também está vindo cada vez mais fraco. Então, ele subiu um pouco mais, mas está mais fraco. Né? Exato. Né? E aí, a gente, mas ao mesmo tempo, a Bolsa está muito feliz, porque ela está pegando não só esse fluxo, como também está pegando um pouco do trend político que tem na Faria Lima hoje em dia, essa discussão que parece fla-flu, né? Tem um pessoal de um lado que está falando que... E é gozado porque a gente não pode mais falar de Bolsa Brasil agora sem falar de política, né? Não. Eu e o Júnior, a gente evita a política ao máximo, mas acho que chegou a hora, né? Tem que começar a falar. Hoje você está mais ou menos dividido, né? Mais ou menos 50% de chance do Lula ganhar e 50% de chance da oposição, direita, centrão, como queira ganhar. Se tiver uma mudança de pêndulo, a bolsa está barata. Baratíssima, né? Pois Você olha assim, um dos menores múltiplos, né? A gente fala de múltiplo, é um nome para valor, né? Um dos menores múltiplos da história, né? Um múltiplo menor do que da época da Dilma, um múltiplo quase tão baixo quanto a época do Covid, ou seja, a bolsa realmente continua muito barata. Né? Mas é binário. E aí você faz a conta, quanto que ela podia subir? Ela podia subir 40% só para chegar na média. A gente não está nem falando de uma euforia aqui. Né? Uma euforia seria um número muito maior, seria perto de 100% de alta. Né?
mas 50% para chegar na média, né? Você vê empresas hoje em dia, diversas empresas com múltiplos de 5, de 6, de 7, de 10, né? Que normalmente operavam a múltiplos de 12, 15, 20, 25 vezes. Né? Então, assim, e aí o que acontece? Você tem, de um lado, todo esse cenário benéfico, né? Que seria só realizado se o Brasil entra com ajuste fiscal, e do outro lado, um cenário maléfico, onde se a gente continuar nessa toada que a gente tem fiscal e etc e tal, uma queda aí que, por estar com múltiplo baixo, não seria tão grande, né? Mas não deveria ser tão grande. Mas que já não é mais tão pequena, porque a Bolsa está quase 150 mil pontos. Exato. O ponto, assim, a gente comentou um pouco antes que França, Japão e Inglaterra estão com problemas fiscais que a população não aceita ajuste. Saiu a pesquisa da Genial Quest essa semana e 2/3 da população acham que os benefícios sociais são direitos. Então está muito difícil. O Luigi aí também fez uma listinha, né, Luigi? Então a gente tem aqui porque foi, né, a gente viu a popularidade do Lula caindo bastante, né, antes da Magnitsky e tudo, né, e a popularidade do Tarcísio, no caso, que o mercado tinha elegido como o próximo candidato a disputar a eleição contra o Lula. E a gente viu o quê? Que realmente isso tinha efeito, né? Você tem aqui o Luz para Todos. 60 milhões. 60 milhões de beneficiados. Ou seja, imagina só, tem gente que acorda de manhã, tem que produzir, tem que pegar o ônibus, tem que ir lá trabalhar e fazer não sei o quê. Tem todos os custos, né? Construir uma usina que deu um projeto de 30 anos e não sei o quê. E isso vai ser de graça. Né? Então, quem que vai assumir esse custo? Obviamente, vai ser o imposto. Né? Então, assim, aumenta a tributação, como a gente já tem visto aí nos últimos anos. A tributação aumentou quantas vezes? Aumentou nesses últimos 24 emendas, não foi? Eu não lembro de cabeça, mas foram muitas vezes. Então, a conta de luz vai ficar mais cara para quem paga. Né? É isso. Tenho que falar. Então, Luz para Todos, são 60 milhões de pessoas isentas. O Brasil tem 200 e pouquinho. Né? É 1/3 quase. É quase 1/3. E tem o gás do povo, né? E o gás do povo, ele também beneficiou muita gente e acaba aumentando. Você vê todo mundo que paga a conta de gás sentiu já no bolso um aumento substancial da conta de gás. Só que do lado político, né, você vê o governo pegando essa esteira e realmente mudando bastante a popularidade dele, né, Júnior? Interessante que na época do FHC tinha o Bolsa Família, não era um programa unificado, existiam vários programas, entre eles gás. Aí surge o Lula, vamos fazer um cartão e unificar todos os programas sociais, inclusive o gás. Passa-se 20 anos, não, agora tem que voltar a dar o gás por fora. Tem um projeto que está sendo discutido, nem que seja piloto, eventualmente para o ano que vem, de passagem gratuita de ônibus urbano, talvez aumentando o preço da gasolina e subsidiando as prefeituras. Seria mais uma questão. E vocês podem... Lembrando que a gasolina já é 100%, 50% do preço que a gente paga já é imposto. Aí você vai falar assim, não, mas 94 milhões de pessoas que recebem benefício do governo. Dessas, 2/3 são a favor do Lula, óbvio. E não podemos esquecer da isenção do IR, que vai beneficiar pessoas que ganham até R$ 7.350, que estão fora, vamos dizer assim, dos programas sociais, ou isentando ou reduzindo a carga tributária de imposto. Então, se, vamos falar assim, na família 2 trabalham, vamos falar marido e mulher trabalham, ganham 5 mil cada um, quanto que vai sobrar mais no bolso no final do mês? Isso no ano de eleição. O quanto que isso não vai pesar na hora de votar. Exato. Então, assim, hoje em dia a Faria Lima, a gente vê ela dividida em 2 pedaços. Você tem que entender que a gente é da Rua dos Pinheiros, a gente não é da Faria Lima, sabe? Mas brincadeiras à parte, a Faria Lima está dividida entre um pedaço que fala assim, puxa, realmente a popularidade do Lula voltou a rampar, né? Mas ainda está abaixo do que precisa para ser reeleito, mas a inflação está caindo, o desemprego está baixo e pode ter uma possibilidade real dele ser reeleito. Né? A questão a questão da economia,
era 35% de preocupação no início do ano, segundo a pesquisa Atlas Intel. 35%. Hoje, segundo a mesma pesquisa da Atlas Intel, a preocupação com a economia é só 20%. Continua lá no topo corrupção e violência, cuja soma dos dois, aí isso aqui não é normalizado a 100%, tá? Então você passa muito de 100% a soma. Então só a soma de corrupção e violência continua em torno de 105%. A economia chegou a bater 35%, hoje é só 20%. É o quarto item de preocupação, era o terceiro igualando com os dois primeiros. Hoje é o quarto a 20%, quer dizer, e a gente nunca viu o governo perder uma eleição com esses índices de inflação e desemprego, por mais que o desemprego fosse até um pouco mais alto por outras questões. Mas nunca vi perder. E aí você entra também com o lado bom, né, da história, porque né, até o outro pedaço da Faria Lima que fala assim, não, esse governo não tem como ganhar com esses níveis de popularidade que estão tendo e a atividade econômica vai cair, o desemprego vai bater em algum momento e isso aí vai se reverter para votos para a oposição, e uma oposição que já está costurada, né? Eles têm essas teorias, né? Que já está totalmente costurada com o Centrão, que já tem as reformas já prontas e tudo mais, e o Brasil vai voltar a rebalancear, né, o fiscal dele e vai dar tudo certo. Então, assim, e esse pessoal, então a gente fica nessa dicotomia, né? A simetria, como a gente chama, né? De uma queda aí substancial de uns 30%, se desce para um lado, e uma alta de 50% a 100% para o outro lado. Sim. A parte boa é que muitas empresas da Bolsa estão reagindo bem a esse cenário mais difícil, né? Porque eu acho que até de uma forma um pouco ruim, né? Negativa, porque o que acontece? São empresas muito grandes e as menores estão tendo muitas dificuldades, estão absorvendo as menores e tendo oportunidades em cima de um mercado cada vez mais enxuto, né? Agora, o que vocês podem estar perguntando, bom, se a Bolsa pode cair 20%, 30% ou subir 50%, o que a gente faz? Bom, tem uma questão que é muito relevante. A Black Swan e o Luigi, eles nasceram investindo no exterior, né? Então, um planejamento financeiro que tenha uma boa relação de divisão de quanto a gente vai investir no exterior, em quais ativos vai investir no exterior e também aqui no Brasil, a gente não tem que ficar 100% do dinheiro do Brasil. Nunca mais. Isso não é com a facilidade que você tem hoje. Hoje está fácil. Então, em primeiro lugar, é diversificar. Ah, mas a Bolsa aqui pode subir 100%. Sabe, a Bolsa Americana do fundo, da mínima do ano para a máxima do ano, já deu mais de 30%. E se você aplicou, por exemplo, nisso, já está compensando a alta do Bovespa em muito. Exato. Então, por mais que há um ambiente de risco no Brasil, há alternativas. E uma das alternativas é você espalhar o seu portfólio aí no mundo. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil hoje ele representa 0,60% dos investimentos do mundo. Sim. Né? Então, assim, por que se é 0,60% dos investidores mundiais, por que tem que ser 100% dos nossos? Especialmente quando você tem, assim, proteções tão grandes, tendo investido, e opções tão maravilhosas no resto do mundo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante para as pessoas se diversificarem, e a Black Swan está aqui, eu, o Júnior, a gente está aqui também para ajudar na parte econômica, a Black Swan está aqui à disposição também para ajudar nessa parte. E para fechar tudo, Júnior, a gente falou um pouquinho, tem que falar um pouquinho da renda fixa aqui e das proteções, né? Não, a renda fixa aqui eu acho que talvez o IPCA possa ganhar tração. Porque a inflação vai acabar caindo, o Copom vai começar a cortar, principalmente se tivermos o ambiente de mudança política, 7,5 não vai aguentar. Então, acho que talvez arriscar um pouco no IPCA. Não tão longo. Não exagero. Tem gente fazendo IPCA de 30 anos, né? Bom,
Aí cada um sabe do seu risco, né? Acho que 10 anos, ou não muito além disso, né? Mas 30 anos só se for muito pouco, né? Porque se der certo, ótimo. Se der errado... É terrível, é pior que bolsa. As pessoas não sabem disso, é pior que bolsa. Pior que bolsa. Então eu penso que isso aí pode ser uma alternativa e eu continuo, não vou dizer necessariamente no preço de hoje, o ouro, né? Mas eu continuo gostando de ouro, continuo gostando de Bitcoin, como também uma forma de proteção. Né? Certo? O ouro tem sido uma tese nossa há já um bom tempo, né? Numa época que era até pecado falar sobre o ouro, né? Sim. E eu acho que ela tem esses dois componentes, porque não só você tem uma proteção contra a inflação, mas você também tem uma proteção contra um cenário adverso do Brasil, porque o dólar, se no cenário adverso o dólar sai e aumenta 30 ou Sim. mais por cento, e tudo isso reflete no preço do ouro, né? Exatamente. Então é uma proteção natural para quem tem um pouquinho. Então assim, como é que a gente faz aqui na Black Swan? A gente vai acompanhando os cenários. Então, tem um cenário que está sendo favorável, a gente aumenta, né? E conforme a gente vai vendo que o cenário vai sendo não favorável, a gente vai diminuindo e vai fazendo esse rebalanceamento. Exatamente. Então não quer dizer que o ouro a $3.700 como está hoje é uma barganha, não é isso. Mas para quem tem, continua, e eu acho que o Bitcoin está razoável, lembrando que o ano que vem os fundos de pensão americanos vão poder investir em Bitcoins, pode dar um impulso ainda adicional, né, nas criptos. Tomar cuidado com o que não é Bitcoin. As outras criptos, a gente fala especificamente do Bitcoin, não talvez das o outras. Ethereum, né? O Ethereum tem uma parte de segurança interessante. Mas o Ethereum andou tão mal, né? Agora que tá indo bem, né? Solana e Ethereum melhoraram muito, mas aí essa diversificação eu prefiro não entrar tanto. Mas continuam sendo, na minha opinião, ainda alternativas de segurança. Não é para ter muito também no portfólio, mas continuam como alternativas de segurança. E é isso, pessoal. Queremos agradecer vocês de novo por estar nos acompanhando. Um grande abraço, bom final de semana. Até a próxima, tchau. Boa, Juliano. Legal. Tem que ir lá desligar.